Seja muito bem-vindo a mais uma aula número 10, inglês com curiosidades. A aula de hoje nós vamos falar sobre 5 cidades que foram transformadas pela arquitetura. E essa aula está dividida em 2 partes. Primeiro eu vou ler o texto, como vocês já sabem. Então, vou passar pelo texto, vamos passar pelas 5 cidades, vai ter inglês e português. Depois a gente segue para as dicas de gramática, pronúncia, vocabulário e algumas outras coisas más, certo? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui, ó. E antes da gente começar a leitura, fonte, eu peguei isso aqui no Board Panda, é um site muito legal que tem curiosidades, tem informações, tem um monte de coisa bacana, um site muito legal para quem está aprendendo inglês. boardpanda.com, certo? Então se você gostar, tiver interesse, gostar dessas coisas, de repente, depois vai lá dar uma olhada para fazer uma leitura, para praticar inglês, vale a pena, eu recomendo, tá? E, como vocês sabem, o PDF da aula vai estar na descrição do vídeo, eu vou deixar um link, você clica lá, faz o download e aí você consegue ter acesso a todo esse material aqui em forma de PDF, tá bom? Então vamos lá, meu povo, vem comigo, ó, pega o seu café, sua água, o seu chá e vamos aqui. Because architectural facades are noticed first, the beauty of urban design is often overlooked. But thanks to World Urban Planning Instagram account, we can see a city's framework in full view. E a primeira cidade é Bern, Switzerland. Berna, na Suíça. Bern's old city was built on a narrow hill, surrounded by the river Aire, on 3 sides. The compact layout of the city has barely changed at all since its construction between the 12th and 15th century, and has kept its medieval character. In 1983, the old town was listed as UNESCO World Heritage Site for its original medieval character. A great city where public transportation, biking, and walking is a pleasure. Número 2, Plaza de Tetuán, Barcelona, Espanha. The now famous, but at that time radical, urban planner Ildefonso designed the grid pattern in Barcelona, named Example. The design has long straight streets, wide avenues, and octagonal square blocks with rounded corners placed in a strict grid pattern. This has given better visibility, air, and is the grand aerial landmark of Barcelona. Arco do Triunfo em Paris. Olha que coisa linda. The famous monument Arc de Triomphe is located in Paris. Pegou esse francês, né? Pega esse francês. It honors the ones who fought and died in the Napoleonic Wars and French Revolution. It was designed by Jean Chagrin in 1806. Esse sotaque em francês aqui eu estou inventando completamente, tá? Não falo uma palavra de francês. Who was inspired by the Roman Arch of Titus, and in 1836 the construction finished. It was the tallest triumphal arch with a height of 50 meters. But the Monumento a la Revolución, 67 meters in Mexico, and the Arch of Triumph, 60 meters in North Korea, exceeded its height in 1938 and 1982, respectively. Central Park, New York. Central Park opened to the public for the first time in 1858. As a 778-acre or 3 square kilometer park, later on expanded to 843 acres or 3.41 square kilometer. The park is approximately 4 kilometers long and 1 kilometer in width. To walk across the entire park, it would take you approximately 45 minutes. Many think Central Park is one of the largest city parks in the USA. However, even San Francisco Golden Gate Park is 20% bigger in size. Runaway Bay, Queensland, Australia. Runaway Bay is a suburb on the Gold Coast in Queensland, Australia.
In 1967, a company bought 182 hectares of land along the western shore of the Gold Coast Broadwater. Development of the area started in 1972, where they had the goal of transforming it into a residential and boating area. The name Runaway Bay was coined to promote the area as a tranquil retreat. As other Gold Coast suburbs, many of the homes in Runaway Bay are situated along artificial canals. É isso aí, meu povo. Agora vamos falar de vocabulário, expressões e algumas outras coisas mais, né? Vem comigo, ó. Vem, vamos lá, que agora é a melhor parte. Because architectural facades are noticed first, the beauty of urban design is often overlooked. Então aqui, ó. Como as fachadas arquitetônicas são notadas primeiro, a beleza do design urbano é frequentemente esquecida. Esse frequentemente é isso aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Often. Lá na primeira leitura eu falei often e agora eu falei often. É porque as duas são corretas. Tem gente que fala often, tem gente que fala often. Então, não tem problema. Tanto um quanto o outro, tá ok. Você pode falar o T ou pode não falar. Often ou often. But thanks to the World Urban Planning Instagram account, we can see a city's framework in full view. Mas graças à conta do Instagram do World Urban Planning. Então, graças a essa conta, graças a alguém, graças a ele, graças a thanks to. Então, thanks to the World Urban Planning. Tá? Então, esse thanks to, graças a. Bern, Switzerland. Olha como é lindo, né? Que coisa linda. Bern's old city was built on a narrow hill, surrounded by the river, Air on three sides. A cidade velha de Berna foi construída em uma colina estreita cercada pelo rio. Então, cercada pelo rio, surrounded by the river. Surrounded. Se você está surround, você está cercado. Né? Surrounded by. E aqui, ó, você fala surround. Não é surround. Não é é surrounded. Você fala assim, was built on a narrow hill surrounded by the river. Surrounded. I was surrounded by strange people. Eu estava cercado por pessoas estranhas. I was surrounded. The compact layout of the city has barely changed at all. O layout compacto da cidade quase não mudou. Né? Então, quase não, barely. Esse barely, pessoal, ele tem a conotação de negativo, né? Então praticamente não mudou, quase não mudou. Mas não tem um não aqui, não tem um no ou not. Has, então você fala, the compact layout of the city has, afirma, tem, barely changed at all. Quase não mudou. Ele já carrega o não. Então você não precisa falar o not aqui, tá? We barely talked. Um exemplo, né? We barely talked. Nós mal conversamos. É como se você estivesse falando isso. Nós mal conversamos. We barely talked. Nós quase não conversamos. We barely talked. Então tá. Então o layout compacto da cidade quase não mudou. Since its construction between the 12th and 15th century. Desde a sua construção entre os séculos 12 e 15. Então, a sua construção, since its, a sua construção do quê? Do layout. Então, o compacto, né, o layout compacto da cidade quase não mudou desde a sua construção, desde que a cidade foi construída. Então, a gente usa o its, não é your. Tem gente que fala your, né? Since your construction, a sua, mas não é sua de você. É a sua da cidade. Então é its, porque não é uma pessoa, né? And has kept its medieval character. E manteve o seu caráter medieval, a sua característica medieval. Então, característica medieval de quem? Da cidade. Então, has kept its
medieval character. A great city where public transportation, biking and walking is a pleasure. Uma ótima cidade onde o transporte público, ciclismo e caminhada são um prazer. Então, o ato, né, o ciclismo, a caminhada é o biking, walking. A great city where public transportation, biking and walking is a pleasure. Plaza de Tetuán, Barcelona, Espanha, Spain. Ó, que coisa linda, né? Nossa, que cidade linda, cara. Eu nunca fui para Barcelona, mas a gente vê as fotos, né? Parece ser muito bonito, muito bonito. The now famous, but at that time radical. O agora famoso, mas na época radical. Mas na época, at that time. Então, você tem um monte de T aqui, né? But at that time. But at that time. Não tem como, né? Falar but at that time. Vai ter um AVC, né? Então, the now famous, but at that time. But at that time. Então, você faz but at that. But at. Então, aqui, ó. But at vira but at. But at. Só que você termina no T. But at. T. Só que aí tem o that. Então, o que você faz? But at that. Você tira o T do at. But at that. But at that. Só que aí não termina no that. Porque você tem o time. But at that time. But at that time. Olha que loucura, né? The now famous, but at that time radical. But at that time. Pegou? Conseguiu pegar? Vem comigo, ó. But at that time. But at that time. Então, but at that time. Tá? Ó. The now famous, but at that time radical. Isso aqui é muita repetição, pessoal. No começo parece difícil porque são muitos sons conectados, né? Mas é assim mesmo. The now famous, but at that time radical. Urban planner. Esse rapaz aqui que eu não sei o nome. Ildefons Cerdá. Designed the grid pattern in Barcelona, named Example. O planejador urbano projetou o padrão de grade, né? Esse padrão de grade, que é o... Então tá, vamos lá. Designed é o projetou. É que fez o design, fez o projeto, eles usam de design, né? Designed the grid pattern. Padrão, pattern. Grid. Grid é isso aqui, ó, grid. Quando você pega o celular ou uma câmera que tem aquele grid, sabe? Tem as linhas assim e depois tem elas assim, ó. Então você tem as linhas assim e depois assim. Então, esse grid pattern foi o que ele desenhou, né? Foi o que ele projetou. Isso aqui, ó. Então, as linhas nesse sentido e nesse sentido aqui. Eles chamam de grid pattern. The design has long straight streets, wide avenues, avenidas largas, wide, largo, wide. Não tem a wide screen, tela larga, tela, né, wide. A tela wide é porque ela é isso aqui, ó, ela é assim, ó, né? Ela é assim, ó, wide. Então, ela é mais esticada do que alta, né? Então, wide, quando ele fala assim, nesse caso, né? As avenidas são wide, elas são largas. Elas são, ó, largas. Wide avenues. And octagonal square blocks with rounded corners placed in a strict grid pattern. E quarteirões quadrados, né? Octagonal square blocks. Então, quarteirões quadrados octagonais, octagonal square blocks. Blocks são os quarteirões. Blocks, né? É um bloco. Blocks. This has given better visibility, air, and is the grand aerial landmark of Barcelona. Arco do Triunfo, em Paris. Isso aqui é maravilhoso. The famous monument, Arco do Triunfo, is located in Paris. O famoso monumento Arco do Triunfo está localizado em Paris. It honors the ones who fought and died in the Napoleonic Wars and French Revolution. Ele homenageia aqueles que lutaram e morreram nas guerras napoleônicas e na Revolução Francesa. Então, fought
and died. Aqui a gente tem o som de D, né? It honors the one who fought and died. Então, fought, mas aí você tem o and. Fought and. Então, fought, quando junta com and, vira fought and. Fought and died. Aqui você tem dois Ds, né? And died. Então, and died. And died. Não. Who fought and died. Who fought and died. It honors the ones who fought and died. Certo? It honors the ones who fought and died. It was designed by Jean Chalgrin in 1806. Foi projetado por esse senhor aqui em 1806. Who was inspired by the Roman Arch of Titus. And in 1836, the construction finished. Então ele foi inspirado pelo arco romano de Tito e em 1836 a construção terminou. Então, beleza. Inspired. Inspired. Você percebe que você vai até o R, ó. Você fala inspire. Você não fala inspire. 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 Aí depois vem o D. Inspired. Inspired. Esse D é mais ou menos isso aqui. Inspired. Esse bico aqui, ó. De cachorro. Sabe? De bulldog francês. Inspired. É? Inspired. 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 A cara do Cássio. Sabe o goleiro Cássio? Inspired. Ó, queixo do Cássio. Queixo. Inspired. Inspired. Tô exagerando, né? Mas é para você pegar o movimento. Inspired. Who was inspired by the Roman Arch of Titus? And in 1836, the construction finished. Finished. Finish? Finished. Não. Finished. Não. Finished. Então você vai até o SH. Finished. 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 Certo? It was the tallest triumphal arch with a height of 50 meters. Foi o arco do triunfo mais alto, com uma altura de 50 metros. Altura, height. Height. With a height of 50 meters. Com uma altura de 50 metros. É muito alto, é muito grande, cara. Quando eu olhava essa foto aqui, você vê a foto, você fala, caramba, não parece ser tão grande. Cara, olha aqui, ó, o carro de longe não dá muito a escala. Olha o carro aqui perto, ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha o carrinho aqui, cara. Isso aqui é um carro, pô. Olha o tamanho do carro perto do Arco do Triunfo. É gigante, cara. O negócio é gigantesco, bicho. Mas assim, gigantesco, cara. É bizarro. É bizarro. De quão grande é o negócio. É muito grande. But the momento a la revolución, 67 meters in Mexico. Mas o momento a la revolución, 67 metros no México. Nossa, enorme, hein? And the Arch of Triumph, 60 meters in North Korea, exceeded its height in 1938 and 1982, respectively. E o Arco do Triunfo, de 60 metros na Coreia, excederam a sua altura em 1938 e 82, respectivamente. Respective, aí vem o li, respectively. Isso aí estoura no respect, né? Respectively. Central Park opened to the public for the first time in 1858. Central Park abriu, né, foi aberto ao público pela primeira vez em 1858. Opened, você tem opened, não é opened, opened. Então você fala open, normal, abrir, open, e depois coloca um D, opened. To, só que aí tem o to. Open to. Então você tira o D. Porque o D e o T competem. Open to. Você fala open to. Central Park open to the public
for the first time. Central Park open to the public. Então, open to the public. Open to the public. Pegou? Vem comigo. Vamos. As a 778-acre or 3 square kilometers park, later on expanded to 843 acres or 3.41 square kilometers. Então tá. Aí ele era desse tamanho aqui, né? Ele foi aberto, na verdade, ele abriu em 58 em 1800, e aí ele tinha 778 acres, ou 3 quilômetros quadrados. Later on expanded, posteriormente expandido. Later on. Então, esse posteriormente, uma coisa que aconteceu depois, você pode usar um later on. Later on, bum, aconteceu isso. Later on expanded to 800, blá, por aí vai, tá? 3 square kilometers, tá? Então, esse SQ é o square kilometers, né? Square, pessoal, é o SQ, tá? Você vê, por exemplo, se tiver alguma coisa que é square, o SM, né? Square meters, então metros quadrados, né? Que a gente fala aqui, que é muito comum. Nos Estados Unidos eles têm umas medidas diferentes, né? Mas na Europa não. Square meters. Na verdade é só os Estados Unidos. O resto do mundo, o Canadá também, eles falam meio que normal. Os Estados Unidos que é meio maluco. The park is approximately 4 kilometers long and 1 kilometer in width. O parque tem aproximadamente 4 quilômetros de comprimento. Então 4 kilometers long de comprimento e 1 kilometer in width. 1 quilômetro de largura. Largura aqui é width. Width, tá? To walk across the entire park, it would take you approximately 45 minutes. Para atravessar o parque inteiro, você levaria aproximadamente 45 minutos. É grande pra caramba, tá? Então, to walk across, para atravessar o parque inteiro, tá? Walk, andar. Across é andar pelo. Então, se você anda pelo, você está cruzando, você está atravessando. To walk across the entire park. Tá? Many think Central Park is one of the largest city parks in the USA. Muitos acham que o Central Park é um dos maiores parques urbanos dos Estados Unidos. Muitos quem? Muitas pessoas. Então aqui ele usou many. Many think. Muitos acham. Muitos pensam que, muitos acham que, many think. However, even San Francisco's Golden Gate Park is 20% bigger in size. No entanto, até mesmo o Golden Gate Park de São Francisco é 20% maior em tamanho. 20% bigger. Maior. Bigger. 20% maior. Runaway Bay, Queensland, Australia. Vamos lá, vamos para a Austrália agora. Runaway Bay is a suburb on the Gold Coast in Queensland, Australia. Então, Runaway Bay é um subúrbio na Austrália, lá em Gold Coast em Queensland, na Austrália. Subúrbio, a gente chama aqui no Brasil, a gente fala de periferia, né? Eles costumam chamar a periferia, uma área mais afastada, de subúrbio. Aqui a gente também pode falar subúrbio, mas não é tão comum, né? Normalmente a gente fala, mora na periferia. Aqui tem uma conotação de ser uma coisa, por você estar longe do centro, mais afastado, são as pessoas mais pobres, normalmente que moram nas áreas periféricas, né? As pessoas que estão mais marginalizadas, elas estão mais distantes do centro da cidade, né? Das melhores, vamos dizer assim, regiões, né? Aqui não é necessariamente isso. O subúrbio é o subúrbio. Você está mais afastado, tem essa conotação, mas não necessariamente é um bairro ruim, tá? Então aqui, por exemplo, você vê que é um baita de um lugar, mas que fica no subúrbio. Então, normalmente tem essa característica, né? Por exemplo, Nova York, quando você vai ali para New Jersey é até outra cidade, né? Mas é o subúrbio, eu moro no subúrbio. Ou algum bairro mais afastado de Nova York, eles falam, I live in the suburbs. Uma área mais afastada, mas costuma ser aquele bairro de casas, ou seja, como você tem mais espaço, um bairro residencial
que é mais afastado do centrão da cidade, onde o fervo acontece, tá? In 1967, a company bought 182 hectares of land along the western shore of the Gold Coast Broadwater. Em 1967, né, uma empresa comprou 182 hectares de terra ao longo da costa oeste da Gold Coast ali. Então, along the western shore, esse along é ao longo, ou seja, porque ele comprou um pedaço, então tem um pedaço de terra que ele está na costa. Então, ele está along the western shore. Shore é a costa. Então, western shore é a costa oeste. Então, por exemplo, quando você tem uma casa, você tem um lugar que você quer descrever que está along, ele está ao longo de tal lugar. Ele está acompanhando, né? Aqui, no caso, ele está acompanhando esse pedaço de terra, ele está acompanhando a western shore, a costa oeste, né? Along. Development of the area started in 1972. O desenvolvimento da área começou em 1972, where they had the goal of transforming it into a residential and boating area, onde eles tinham o objetivo de transformar em uma área residencial e de barcos. Where they had the goal. Had the goal. Então, had the goal. Had the goal. Não é had the goal. Had the goal, não. Had the goal. Where they had the goal of transforming it into a residential and boating area. The name Runaway Bay was coined to promote the area as a tranquil retreat. Então, o nome Runaway Bay foi cunhado para promover a área como um retiro tranquilo, né? Um retiro tranquilo é um tranquil retreat. Retreat, retiro, tranquil, tranquilo, até parece, né, com o português. Tranquil retreat. As other Gold Coast suburbs, como os outros subúrbios da Gold Coast, many of the homes in Runaway Bay are situated along artificial canals. Muitas das casas em Runaway Bay estão situadas, o quê? Along artificial canals, ao longo de canais artificiais. Então, tá vendo? Ao longo de canais artificiais. É isso aqui, né? É essa imagem. Então, ao longo, ó. Along artificial canals. Então, tudo isso aqui são canais artificiais. Artificial canals. Então é isso, meu povo. Terminamos aqui a aula de hoje. O PDF com todo o material da aula está aqui. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque assim a gente aumenta a nossa comunidade e ajudamos cada vez mais pessoas, certo? Eu me chamo Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.